Juan Pablo Vojvoda ainda não decidiu se aceita ou não a proposta do Fortaleza para a renovação do contrato. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai falar sobre o futuro do treinador argentino que é pretendido por vários clubes grandes do futebol brasileiro. Bora te atualizar também sobre dois reforços na mira do Corinthians, Matheus Bidu, lateral esquerdo, e Michael, atacante. Tem ainda novidade importante sobre Tadeu, goleiro que é um velho sonho de torcedores do São Paulo. Você vai ficar surpreso com a notícia que eu vou contar. Para completar, Wesley, atacante do Palmeiras, pode parar no Bahia via Grupo City? Fala ainda sobre o Atlético Mineiro que está perdendo um zagueiro, mas tem conversas avançadas com Paulinho, tudo sobre Santos e Vanderlei Luxemburgo, as últimas do mercado, as definições na Copa do Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, onde você vai ficar super por dentro das coisas do seu time do coração, bastidores, mercado, transferências e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Sem perder tempo, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet7k, que preparou cotações bem legais para os confrontos da Liga dos Campeões dessa quarta e para a Copa do Brasil. Destaque para Juventus e Benfica, dá uma olhada nas odds desse jogo. Eu também quero sugerir que você faça uma aposta tripla, imaginando que PSG vence o Maccabi Tel Aviv, City vence Borussia Dortmund e Real Madrid vence o Leipzig. Juntando as três apostas numa mesma aposta, você vai conseguir uma cotação bem legal. Para completar, tem Copa do Brasil nessa quarta-feira, jogo de volta entre Flamengo e São Paulo. Vou apostar na vitória do Flamengo a R$1,58. Já na quinta-feira tem Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena. Que tal pegar a cotação de R$3,10 para o empate? Para apostar na Bet7k é super simples. Pegue agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando. Bora começar o vídeo com um tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre os finalistas da Copa do Brasil. Aqueles que conseguirem passar pela semifinal vão garantir um valor mínimo de R$25 milhões. Esse é o prêmio prometido pela CBF ao vice-campeão. Já aquele que ganhar a decisão, em vez de R$25 milhões, embolsa R$60 milhões. Bora contar também que BKSS, o técnico argentino que acaba de deixar o Defensa e Justiça, recusou a primeira sondagem do Santos, deixou bem claro que não tem a intenção de trabalhar tão cedo. Quero contar ainda que Júnior Pedroso e Juliano Bertolucci são os empresários brasileiros que mais movimentaram dinheiro com atletas na janela de mercado europeu. A empresa do Júnior Pedroso foi a oitava num ranking mundial com 95 milhões de euros. Já Juliano Bertolucci apareceu na 10ª colocação com 91,8 milhões de euros. Primeiro lugar ficou para a Gestfoot, empresa de Jorge Mendes, que é empresário, entre outros, de Cristiano Ronaldo. O Jorge Mendes movimentou entre julho e final do mês de agosto o valor de 267 milhões de euros. Para completar o giro de notícias, queria contar que a final entre Palmeiras e Corinthians no Campeonato Brasileiro Sub-20 já tem data. A CBF decidiu marcar esse jogo para o dia 25 de setembro, às 15 horas, na Neoquímica Arena, partida única, jogo que certamente vai ter bastante emoção. Falo ainda sobre o Wendel, volante que quase foi parar no Flamengo, pertence ao Zenit. O Flamengo sugeriu que o Wendel acionasse aquela cláusula de guerra para deixar o futebol russo. O Wendel decidiu renovar o contrato e está colhendo os frutos. Ele é o vice-artilheiro do time, são 6 gols em 10 partidas. Só para você ter uma ideia, 6 gols foi a quantidade de gols que ele fez nas últimas 2 temporadas e agora ele precisou de apenas 10 jogos para alcançar essa marca. O artilheiro do time é outro brasileiro, Malcom. Hora de falar sobre o Wesley e o futuro do atacante do Palmeiras. Durante o programa do Nicola dessa terça-feira, vários de vocês me perguntaram se o Wesley poderia virar reforço do Bahia. E a associação para que esse negócio pudesse acontecer é meio lógica. O Grupo City é o mais antigo interessado na contratação do atacante palmeirense. Foram pelo menos 4 propostas diferentes nas últimas janelas. E você sabe que o Grupo City está bem perto de virar dono do Bahia. Para completar, tem mais uma situação que aumenta essa conjectura. O Wesley é torcedor declarado do Bahia. Vocês fizeram essa pergunta exatamente sobre para que time torcia o Wesley. Mandei a mensagem para uma pessoa que conhece muito bem o Wesley e a pessoa assegurou que ele é torcedor fanático do Bahia. Inclusive lembrou de um episódio em 2018, final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras venceu o Vitória por 4-1. E na comemoração do 4º gol, o Wesley fez aquela dancinha do Creu imitando o Vina, que havia causado uma enorme confusão num Bavi.
Depois da comemoração do Wesley, torcedores do Vitória começaram a invadir o gramado, o Wesley foi expulso e o jogo foi interrompido, não aconteceu mais jogo. Naquele episódio ficou mais do que comprovado que o Wesley é torcedor do Bahia e ele provavelmente talvez tenha vontade de atuar no clube do coração, mas acho que esse negócio por enquanto não passa de uma grande especulação. Ninguém do Bahia fala sobre o tema, até porque existem uma série de etapas a serem cumpridas, primeiro com acordo com o Grupo City para depois a possibilidade de uma formalização de proposta. E o grande detalhe é que o Palmeiras vai pedir entre 15 e 20 milhões de euros para negociar o Wesley, não seria uma operação fácil. Só para arrematar sobre o Bahia, muitos de vocês querendo saber se tem algum fundo de verdade na história de que um representante do Grupo City estará no dia 17 de setembro aqui no Brasil para fechar esse negócio. Conversei com o presidente Guilherme Benintani e ele disse que não procede. Hora de falar sobre o Santos. Vanderlei Luxemburgo é o plano A, B e C do Peixe nesse momento. A ideia do presidente Andrés Rueda era contratar um técnico argentino. O BKSS foi procurado ao longo da terça-feira e já descartou qualquer possibilidade de acordo. Em paralelo a isso, o Rueda conversa com o Vanderlei Luxemburgo. A ideia do presidente era transformar o Luxa numa espécie de diretor executivo de futebol. Eles se encontraram na noite dessa terça-feira e o Luxemburgo deixou bem claro que quer continuar trabalhando como técnico, pelo menos nesse momento. Disse que está super motivado e que poderia ajudar o Santos. Para virar um executivo de futebol do Peixe, ele toparia desde que fizesse primeiro o trabalho como treinador. Eventualmente, para o ano que vem, poderia mudar de cargo e fazer todo o processo de reformulação do elenco. Agora a posição final está com o presidente Andrés Rueda, que vai submeter o nome do Luxemburgo ao comitê de gestão. Se houver aprovação, o Santos vai avançar e contratar o Luxemburgo para a reta final do Campeonato Brasileiro. Queria saber a sua opinião. Luxa ainda é capaz de dar caldo? O que você pensa? Use o espaço para comentários e avalie. Bora falar sobre Juan Pablo Vojvoda, o técnico argentino que faz excelente trabalho no Fortaleza e é alvo de torcedores e dirigentes de vários outros grandes clubes do país. Primeiro, uma informação: Vojvoda tem contrato com o Fortaleza até 31 de dezembro, não existe nenhuma chance dele deixar o Leão do Pici antes disso. Cara extremamente respeitador dos contratos, dá a palavra e para ele tá fechado. Mas para a próxima temporada está tudo aberto, até porque, como eu já havia contado para vocês algumas semanas atrás, Fortaleza já fez uma proposta de prorrogação do contrato. Essa oferta foi feita no final do mês de agosto e até o momento o Vojvoda não respondeu. Ele entende que é hora de pensar na reta final do Campeonato Brasileiro. Fortaleza ainda precisa de pontos para escapar de vez da zona do rebaixamento e quem sabe sonhar com competições europeias. Essa é a justificativa do Vojvoda para não resposta, mas ao mesmo tempo ele vai ganhando tempo para eventualmente ouvir propostas de outros interessados. Quem tem interesse na contratação do Vojvoda? O Santos era um daqueles que queria, mas pretendia contratá-lo agora, chance zero. O Vasco tem no Vojvoda o grande alvo para 2023. Se o Corinthians não conseguir a permanência do técnico Vitor Pereira, é natural que o Vojvoda seja escutado. E aí várias outras oportunidades de mercado que vão aparecer daqui até dezembro vão incluir o nome do Vojvoda, que faz excelente trabalho, que é um cara muito bom na relação com os atletas, não é de ficar pedindo vários reforços e tem um custo extremamente baixo. 400 mil reais por mês é quanto o Fortaleza paga para o Vojvoda e para todos os membros da sua comissão técnica. Só a título de comparação, vale a lembrança de que o Abel Ferreira e os membros da comissão dele custam cerca de 3 milhões de reais por mês ao Palmeiras. O Vitor Pereira e seus auxiliares custam cerca de 2 milhões de reais por mês ao Corinthians. O Cuca fica na casa de 1 milhão de reais por mês ao Atlético Mineiro, enquanto o Rogério Ceni no São Paulo custa algo na casa de 800 mil por mês. O Vojvoda, pelo que entrega e pelo que custa, é hoje um dos melhores custos-benefícios do futebol brasileiro. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro com uma boa e uma má notícia. Vou começar pela má. Júnior Alonso não deve ficar para a temporada de 2023. Ele pertence ao Krasnodar e está emprestado até dezembro e deixou bem claro numa entrevista coletiva nessa terça que o clube russo tem planos de utilizá-lo. A frase foi a seguinte: o Krasnodar tem a ideia que eu volte em janeiro, mas no futebol tudo pode acontecer. Fecha aspas. O Atlético assegura que nem tem muito o que fazer. O Júnior Alonso custou um caminhão de dinheiro ao Krasnodar, possibilidade de comprá-lo está descartada e o fato dele ganhar próximo a 1 milhão de reais por mês também é um impeditivo para sua permanência em 2023, ainda que isso possa gerar problemas no elenco. Você sabe que o Igor Rabelo está machucado e o Nathan Silva vive sendo especulado por clubes da Europa.
A boa notícia no Galo é que as conversas com o Paulinho do Bayer Leverkusen estão muito avançadas. Já dá para dizer que existe a possibilidade real de um acordo nos próximos dias. O Paulinho só não pode assinar um pré-contrato ainda porque o vínculo dele com o Bayer Leverkusen só termina em junho do ano que vem. Esse pré-contrato poderia ser assinado a partir de janeiro, mas entre Atlético e representantes do Paulinho existe um acordo verbal em relação a salário e tempo de contrato. Falta o principal, que é o acordo do Galo com o Leverkusen para a compra dos direitos econômicos. Se o Leverkusen não vender o jogador no final dessa temporada, vai acabar perdendo o jogador de graça 6 meses depois. Quero falar agora sobre o Corinthians e dois nomes muito especulados na pauta do torcedor alvinegro: o lateral esquerdo Bidu e o atacante Michael. Começando pelo Bidu, que pertence ao Guarani, está emprestado ao Cruzeiro até dezembro, passou a ser especulado como reforço do Timão para a temporada de 2023. Essa função de lateral esquerdo é uma antiga reivindicação do torcedor alvinegro. Acho até que o Bidu caberia no atual elenco do Corinthians, muito bom jogador, foi titular absoluto durante toda a temporada. Antes de gravar o vídeo, conversei com um diretor do Guarani para entender como é que anda a situação do atleta. A opção de compra do Cruzeiro é de 1,2 milhão de euros ou 6 milhões e 200 mil reais por 60% dos direitos econômicos. O Cruzeiro tem até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B para manifestar a intenção de comprá-lo ou não. E de acordo com essa pessoa do Guarani, até agora não houve o contato. A frase é a seguinte, abre aspas: esperamos que o Cruzeiro exerça a compra ou que tenhamos a confirmação de sondagens que já recebemos depois da resposta do Cruzeiro, fecha aspas. Então o Guarani está em compasso de espera. Se o Cruzeiro não efetivar a compra, o Guarani vai abrir conversas com clubes que já o procuraram para tratar sobre a venda do Bidu. Perguntei para esse dirigente se o Corinthians está entre os interessados e a resposta foi que até agora não tem nada de Corinthians. Lateral dos mais qualificados, vai muito bem no ataque e é titular absoluto com Paulo Pesolano. Já sobre Michael, o Michael era um dos nomes pretendidos pelo Timão nos dias finais da janela de inscrições. O Michael e o Ferreirinha foram dois alvos tentados, o Corinthians não conseguiu avançar com nenhum deles. O atleta, que está decidido a voltar ao Brasil, virou reserva no Al Hilal depois de manifestar essa intenção do retorno ao país, só que o Al Hilal pretende fazer jogo duro. Só para vocês entenderem, o Al Hilal é o clube saudita que acaba de oferecer um salário de 50 milhões de reais por mês a Cristiano Ronaldo. O contrato teria duração de 2 anos e envolveria 1,2 bilhão de reais para o atacante português. Cristiano Ronaldo disse não, mas aí você começa a entender um pouquinho da capacidade financeira do Al Hilal, que gastou 10 milhões de dólares para contratar o Michael, foram 8,5 milhões de dólares depositados na conta do Flamengo e mais 1,5 milhão entre impostos e comissões. O Al Hilal não pretende perder dinheiro com o Michael. Então, se algum clube brasileiro quiser contar com o atacante a partir de 2023, vai precisar tentar reembolsar essa grana. Como é que o Corinthians trabalha nos bastidores? A ideia é tentar convencer o Al Hilal a emprestar o jogador. O Corinthians assume 100% dos salários, vencimentos do Michael pouco superiores a 1 milhão de reais por mês. Não se trata de uma operação fácil, mas o Corinthians entende que trazendo o Michael pode até ter um alento na tentativa de ficar em definitivo com o Vitor Pereira, técnico português, que ainda não respondeu se permanece ou não no próximo ano. Bora fechar o vídeo com uma revelação importante sobre Tadeu, o goleiro que é um velho sonho de São Paulinos. De fato, o cara é muito acima da média, é um dos principais goleiros do futebol brasileiro nos últimos tempos. Na sexta-feira passada eu conversei com o Paulo Rogério, que é o presidente do Goiás, e tratei sobre o assunto. Perguntei sobre o interesse do São Paulo, entre outras coisas. E o presidente do Goiás primeiro lembrou que o Tadeu foi comprado da Ferroviária por apenas 1 milhão de reais, que equivaleram a 50% dos direitos econômicos. Depois, o presidente lembrou que recentemente houve uma prorrogação do contrato. O novo vínculo só termina em 4 anos e a multa rescisória, que era de 30 milhões de reais, passou para 130 milhões. Perguntei para o presidente quanto seria necessário para tirá-lo do Goiás. E ele lembrou do goleiro Santos, que acaba de trocar o Atlético Paranaense pelo Flamengo numa operação de 27 milhões de reais. Diante disso, o Goiás está convencido de que nem dá para se sentar à mesa com ninguém com cifras inferiores à do Santos. O Goiás tem convicção de que o Tadeu vale mais do que o novo goleiro do Flamengo. Mas agora vem a revelação. Vou ler a frase que o presidente contou, abre aspas. O Tadeu me procurou para renovação e me confidenciou que não quer mais sair de Goiânia, quer encerrar a carreira no Goiás e quer ser gestor de futebol, nem cogita virar técnico, fecha aspas.
Informação importante de um goleiro que é pretendido por clubes grandes, mas que já demonstrou sua intenção, junto ao presidente do Goiás, de ficar lá até encerrar a carreira, está super adaptado à cidade, família dele, enfim. E o plano de gestor, inclusive, já está sendo tocado com o Goiás. O clube esmeraldino prometeu pagar todos os estudos do Tadeu para que ele se torne um executivo de futebol no seu último ano de carreira como atleta. Ele ainda é jovem, vai jogar por bastante tempo, mas fica aí essa informação. O que você pensa sobre a decisão do Tadeu? Tá certo em permanecer no clube? Poderia pensar em outras alternativas? Use o espaço para comentários e dê uma nota também de 0 a 10 para ele. Para mim, a avaliação do Tadeu é de uma nota de 8,5 a 9, um dos melhores goleiros em atividade no país. Bom, pessoal, eram essas as informações dessa quarta. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like, se inscrevam no canal. A gente se vê de tarde. Abraço, tchau.